Saudações, meus amigos, minhas amigas, saudações, pessoas novas que estão chegando agora, acompanhando esse podcast e acompanhando esse projeto que é o Espírito Livre Terapias. Saudações, meus amigos, minhas amigas, gente nova que está chegando para acompanhar agora este projeto Espírito Livre, o podcast Espírito Livre, que trata do projeto Espírito Livre. Hoje nós vamos falar sobre meditação e, falando sobre meditação, nós vamos alcançar os assuntos instinto e intuição. E a meditação se refere à busca de mais altos níveis de consciência, porque sempre estamos em algum nível de consciência, mesmo estando na faixa do instinto. Nós vamos conversar sobre como é meditar, o que é meditar, como meditar sem ficar pensando em tudo quanto é coisa. É possível isso? Será? Vamos ver. Como meditar sem ficar pensando em coisas ruins. É possível isso também? Será? Como meditar sem pensar naquelas pessoas ruins que nos traíram, que nos feriram, mentiram, contaram nossos segredos. E porque a meditação vai trazer o silêncio, né? Quando ficamos em silêncio, o nosso cérebro se revolta. Ele tem medo do silêncio, da coceira no corpo, né? Aí não pode se coçar, não pode cruzar os dedos, não pode cruzar as pernas, enfim, nós vamos falar sobre isso. Como vem, meditar exige planejamento, como qualquer outro empreendimento na vida. E também tudo está a uma dedicação de distância. A dedicação vai influenciar sobremaneira na qualidade da meditação. Podcast Espírito Livre, meditação sem dor. Não precisa curtir e não precisa se inscrever. Então, primeiro de tudo, por que meditamos? Nós vamos com calma, viu, gente? Já é meditação isso. Nós vamos com calma, vamos com tranquilidade para entender todo o processo meditativo. Então, por que nós meditamos? Nós meditamos para nos melhorarmos, para nos tornarmos melhores. Esse é o único objetivo da meditação, né? Porque, naturalmente, nós sempre queremos aperfeiçoar os nossos caminhos, a ponto que antigos caminhos simplesmente ficam para trás, como ficará o caminho aperfeiçoado hoje. Mesmo porque de um determinado nível de consciência em diante, não conseguimos mais entrar em níveis de consciência pelos quais já passamos. Não bastasse isto, também não somos aceitos por aqueles naquele nível de consciência passado. Dependendo do atual nível de consciência do indivíduo, o indivíduo pode até se sentir ofendido. Trânsito interdimensional. Nós transitamos em 3 dimensões. Isto significa dizer que você está na sua dimensão, e isso quer dizer muita coisa. Pode estar na dimensão passada da qual você veio, isto também quer dizer muita coisa. E está eventualmente na dimensão futura para a qual você vai, geralmente não definida, pela lógica. Em uma determinada faixa da evolução, o ente consegue mudar de dimensão, dando apenas um passo para o lado. É possível até o ente voltar a viver na dimensão passada sem ao menos se dar conta. As faixas das dimensões se entrelaçam, atraindo uma para o lugar da outra, mas é impossível esta fusão, como é impossível manter a possibilidade de voltar para a dimensão passada, pois a dimensão superior vai atraí-lo de forma inevitável. A resistência causa sofrimento e dissabores físicos e emocionais, uma vez que consideramos o distanciamento como degradação, levando o ente ao desalento. Na meditação dá-se a mesma coisa. É inevitável que se comece a meditar no nível do instinto, o nível mais básico da consciência humana e também das consciências animais. Vivem no instinto. O que é o instinto? O instinto carrega os nossos desejos, do mais sombrio ao mais nobre. Carrega os nossos medos, nossas dores, nossas culpas. E temos que vasculhar toda a área do instinto, planícies, vales, montanhas, furnas, subterrâneo. Todas as faixas do instinto devem estar resolvidas e sob o domínio da consciência. Um adendo aqui, enquanto se cria regras, recompensas e punições, se está ainda no domínio do instinto, que é um assunto para outro podcast, para então ascender para o próximo nível, que é o das emoções e dos sentimentos. E não existe uma fórmula para a meditação, nem um tempo determinado, e não tem mestre. Ninguém pode dizer para você quando você dominou o reino do instinto.
só você pode saber. Trocar experiências e impressões com outras pessoas, isso é salutar e proveitoso. Mas a experiência de cada um é única e intransferível, porque o seu instinto é você. Então só você pode saber quando você dominou toda a área do instinto. As impressões que temos da nossa experiência, elas podem ser similares, né? As impressões nossas e as de outras pessoas. A razão disso é o corpo emocional não estar dominado ainda. Caso tivesse dominado, cada um teria sua própria impressão. Então nós procuramos impressões similares para saber se nós estamos fazendo certo. Então, se o outro tem a mesma impressão que eu, ou uma impressão parecida com a minha, então é porque eu estou no caminho certo, o outro também está no caminho certo. Mas não, tá, gente? Cada um tem a sua própria impressão. E se tratando do nível da consciência, cada um vai ter a sua própria impressão, porque a sua experiência é única. Então chegamos neste ponto do podcast. O que é meditar? Antes eu queria fazer um momento espírita aqui. O espírita que espera andar em estradas de tijolos amarelos, ladeado por rosas e palmeiras, com sol e temperatura amenas, é um espírita teórico e iludido. Tá certo, gente? O fato de você ser um espírita, se tornar um espírita ou começar a meditar, não vai trazer para você uma vida maravilhosa, incrível. Você vai resolver os seus problemas, e resolvendo os seus problemas, você pode ter uma vida maravilhosa e incrível. Não é o fato de meditar ou de se tornar espírita que vai fazer a vida ficar boa, tá certo? E resolver problemas requer tempo, né? E o tempo, nós não podemos precisar o tempo que você vai levar para resolver seus problemas, porque a dificuldade não está no problema ser difícil ou não. A dificuldade está em encarar o problema. Nós temos problemas, memórias, lembranças, que nós simplesmente evitamos, porque são muito doloridas demais. Por várias razões. Muito bem, então. Quando vamos meditar, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos parar para meditar. Parar. Não é preciso parar para meditar, mas aqui estamos falando numa meditação realmente profunda. Então, temos que parar, certo? Você vai parar como? Pode deitar, pode sentar, né? Não aconselho ficar de pé, que é para a atenção e toda para a mente, né? Não ficar prestando atenção no corpo. É por isso que é preciso deitar ou sentar. Se você vai botar uma música ou não vai botar uma música, é critério seu. Se tem barulho ou não tem barulho, isso também é um problema seu, porque você deve sentar, então, deitar para meditar, e deve ficar prestando atenção, primeiramente, de tudo ao seu redor. Então, se tem um homem caminhando, se tem uma máquina de roupa, lavando roupa, né? Se tem uma patrola passando na frente da sua casa, né? Tudo isso faz parte do ambiente. Você tem que absorver tudo isso, né? Absorver e deixar, simplesmente ouvir, sem achar que, agora como é que eu vou meditar com essa máquina de cortar grama, cortando grama? Vai atrapalhar a minha meditação. Você está meditando, só que está meditando se irritando, né? Então, tem uma máquina de cortando grama, então, a máquina cortando grama, um cachorro latindo lá não sei aonde. Todo o som do ambiente tem que fazer parte do seu ambiente. E não resista aos sons, identifique-os um por um. Identificar os sons um por um. E a outra questão, daí vem muito pensamento na cabeça. Vem muito pensamento na cabeça. Pensa nos pensamentos que vem na cabeça. É isso. Você vai ter que pensar em todos os pensamentos que vêm na cabeça. Pensamento ruim virão, os pensamentos, as memórias, as lembranças doloridas virão. Se você não quer encarar elas agora, passa para a próxima, né? Mano, deixa aí. Mas quando você voltar a meditar, pode ter certeza de uma coisa: aquelas memórias e lembranças ruins, doloridas, elas vão voltar de novo. Voltar de novo é bom, né? Redundância em cima de redundância. Então elas vão voltar. E você vai ter que pensar nelas, uma por uma. Todas. Quanto tempo isso vai levar? Não sei. Ninguém sabe. Ninguém pode saber. Se alguém vir dizer para você quanto tempo você vai levar para resolver esses problemas na meditação, está mentindo, sabe? Não vai atrás. Você tem o seu tempo e só você sabe o quão dolorido e difícil é, quanto amargo remexer uma lembrança passada em que você foi o protagonista e
e a sua atitude não foi boa, foi uma atitude ruim, você se condena por aquela atitude, você se condena por ter feito aquilo. Então você tem que repensar todo o processo, passar por toda a lembrança, por toda a memória e se perdoar. Que é o mais difícil, porque para se perdoar você tem que admitir que você errou, que você foi um tolo, que você foi um bobo, que você foi cruel, que você foi mentiroso, que você foi, né, que você traiu alguém, né? Então é muito difícil e a passagem por essas memórias tem que acabar com o perdão. Você admitindo que você foi um tolo. Mas você admite que foi um tolo naquela época e que agora você não faria mais isso. Você nunca mais tomou uma decisão daquela, uma atitude daquela, e que não faria mais isso. Você concorda com você mesmo de que você errou e que aquilo foi um erro terrível. Então, basicamente é por aí que é a meditação. É isso aí que é a meditação. Tem mais, né? Eu não vou entrar nessa questão toda agora. Então, meditação é basicamente isso. Para encerrar, com o tempo você vai estar preparado para sentar e meditar com os olhos fechados. Estar consciente de todo o seu mundo mental, sem julgar, sem desculpar, sem argumentar, sem o pensamento verbalizar toda a lembrança que lhe ocorrer. Você vai estar consciente do todo e de tudo simultaneamente, sem qualquer lembrança conectada a qualquer emoção. Só então você começará a tão almejada meditação. Você torna-se um espectador de suas memórias. Deverá repetir o exercício até que você esteja consciente de todas as memórias, até que todas as arestas pendentes estejam resolvidas para si. Depois disso, vem o silêncio natural e a força presente que movimenta todas as coisas do universo. Você estará no cosmo do qual você faz parte. Nesse silêncio presente estará sua mente presente no universo. Desse silêncio cósmico emerge toda a força que você precisa para pôr em atos e fatos todos os seus intentos. Boa sorte, boa meditação, bom caminho. É um caminho maravilhoso e inevitável para o autoconhecimento e para a autoiluminação. Fiquem com Deus, fiquem bem, mantenham-se seguros. Namastê.